Olá, sejam bem-vindos a este canal, a qual nós vamos falar sobre o casamento duradouro, construindo essa união, né? Porque é importante a gente entender o valor dessa união e como construir esse relacionamento, né? Meu nome é Agostinha Adriana, sou mentora, terapeuta emocional, né? Trabalho ajudando casais com a terapia de casais, ajudando através da terapia cristã, né, a cuidar das emoções. Então vamos lá para o nosso tema de hoje, a qual nós vamos falar sobre o casamento duradouro, construindo essa união, né? Porque é importante a gente entender o valor dessa união e como construir esse relacionamento, né? Então quero trazer aqui algumas coisas para que nós possamos juntos partilhar entre expectativas e realidades, né? Então quais são as nossas expectativas quando nós entramos num relacionamento, num casamento? Só o amor resolve, né? Ele não vai me trair ou ela não vai me trair, né? A DR resolve os nossos conflitos, resolve os nossos problemas, né? E não precisamos de conversar, né? E essa não é uma realidade, é uma expectativa, como se tudo viesse a acontecer de maneira natural, né? Mas qual é a realidade, então, que nós vivenciamos dentro do casamento, né? A gente vê que se o marido, né, não se resolver emocionalmente, se ele não tiver um equilíbrio emocional e não saber quem ele vai ter dificuldade nesse relacionamento e principalmente ter dificuldade para ser fiel, né? Só o amor não resolve, né? Nós precisamos, em vez de ter DR, nós precisamos de ter uma conversa, né? Um diálogo aberto, sem conflitos, aliás, sem discussão, né? Mas que a gente possa resolver o assunto de maneira madura, tudo aquilo que está acontecendo. E dentro do casamento, sim, nós vamos ter conflitos, né? Nós vamos ter muitas situações de desavenças, porque assim, viemos de duas culturas diferentes, duas ideias diferentes, duas famílias diferentes, dois pensamentos do que é um casamento diferente, né? Mas o que é importante nesse relacionamento? Os dois juntos começar a trilhar uma nova ideia, né? Um novo pensar de relacionamento, de casamento, de como vão resolver os conflitos, como vão conversar todas essas discussões que vão adquirindo dentro do casamento. Mas se não resolve, serão marcas de dores, serão figurinhas que serão jogadas no momento de uma discussão, né? Então é importante curar as feridas que houve daquela desavença, daquele conflito, para que ele não venha como uma figurinha mais para frente, criando uma discussão muito mais profunda, né? E para que possa ser curado esse relacionamento, é importante deixar então o passado para trás, tudo aquilo que foi a força negativa, os erros, os conflitos que houve dentro desse relacionamento. Se não resolver os conflitos, é importante que se coloque, busque ajuda terapêutica ou então busque uma ajuda de Deus. Ah, mas eu já peço a Deus, peço oração e os meus conflitos, os meus problemas não se resolvem. Então é necessário a terapia, porque nós vamos trabalhar nessas emoções negativas, nessas feridas que ficaram para trás e que não foram resolvidas, para que possa ter um bom relacionamento. Também nós percebemos que dentro desse relacionamento do casal, muitas vezes é cobrado muito mais das mulheres do que dos homens para resolver o problema, porque ela é o problema, a mulher é o problema, e na realidade o marido é o problema de uma base de um casamento realmente duradouro, né? Quando o homem ele está emocionalmente equilibrado, que ele sabe qual é o seu papel, a sua importância como marido, como ele resolver os conflitos dentro do relacionamento, então tudo muda, né? Por quê? Porque a mulher ela é o resultado do relacionamento com o marido. Se o marido for uma pessoa que sabe resolver problemas em vez de fugir de problemas, vai conquistar ali dentro dos dois uma construção de um bom relacionamento, né? Vai transformar esse relacionamento.
Porém, se o marido for aquela pessoa que deixa pra lá, não sabe resolver o problema, mais pra frente ele vai colher dores, né? Dessa mágoa, dessas feridas que foram causando dentro do relacionamento, né? Então, entender o quê? O papel do homem, entender a sua importância de que até que a morte nos separe, né? Então, quando o homem entende que ele tem que deixar pai, deixar mãe e construir a sua família com a sua mulher, um relacionamento com a sua mulher, então ele coloca essa mulher como prioridade na sua vida. Já não é mais a mãe, né? Agora é a sua mulher, a rainha do seu lar, a qual você está ali pronto para poder construir uma vida nova, né? Então é colocar o homem, colocar dentro da sua cabeça constantemente: eu vou ficar com essa mulher até que a morte nos separe, né? Nós vamos viver conflitos e dificuldades, mas eu vou ficar com ela até que a morte nos separe. Quando o homem põe isso dentro da sua cabeça, da sua mente, e entende essa importância, então muda completamente o seu agir, né? Ele não vai diante dos conflitos pensar assim: eu vou separar. Ou então dizer diante de tantos conflitos: então eu não aguento mais, né? Eu estou em busca de uma felicidade externa, uma felicidade fora do casamento. Não existe a felicidade fora do casamento, né? Quando você se une com aquela mulher, Deus tem ali um propósito naquele relacionamento dos dois, para que eles possam viver de maneira saudável. Então, quando o homem busca viver essa experiência do casamento, mas ele curando as suas feridas e podendo ter um diálogo, sem acusação, sem apontar erros, né? Mas um diálogo onde os dois possam partilhar esse relacionamento, isso vai fazer total diferença. Nós percebemos que quando o homem ele vai construindo um bom relacionamento, ele vai fazendo essa mulher evoluir, né? Tem um ditado que diz: tudo que você planta sobre a mulher, você colhe, né? Já na palavra de Deus, ele vai mostrar o que? Lá em Gênesis, ele mostra o que? Uma serpente que veio desunir o casal, veio colocar que a mulher e o homem podem pensar de maneira diferente e que eles não precisam lutar pela unidade do relacionamento. Porém, lá em Apocalipse, essa mesma serpente se torna um dragão, né? O que foi alimentado durante todo esse período de Gênesis até Apocalipse? Ele mostra muitas dores, muitas mágoas, muitos ressentimentos, né? Então, quando o homem não sabe lidar com as suas próprias emoções, ele vai ter muito mais dificuldade de ajudar essa mulher para também lidar com as próprias emoções, né? Às vezes, o que a mulher vai precisar do seu marido? Que ele ouça, que ele escute, que ele pare realmente ali para ouvir o que a sua esposa está passando, o que ela está tendo de dificuldade. Às vezes você, marido, vai falar assim: eu ouço ela, mas assim, ela não me responde, ela não me respeita, ou ela não faz alguma coisa. É sinal que você não está dando o seu melhor dentro desse relacionamento. Por quê? O homem em si, ele trabalha toda a razão, né? Tudo aquilo que está na mente dele é a razão, ele é racional, ele não é emocional. Então, quando você para próximo à sua esposa para escutar, não adianta você querer trazer respostas prontas, porque a sua esposa ela não quer resposta, ela quer um homem que a escute. De repente, é importante você fazer essa pequena mudança, esse pequeno ajuste na sua relação com a sua mulher, né? Porque o que pode causar a falta de escuta do homem em relação à mulher? Pode causar nela um silêncio. Porque a mulher, quando deixa de brigar, quando deixa de discutir, quando deixa de falar, é sinal que ela abandonou esse relacionamento. Ela viu que não tem jeito, porque tudo que ela fala, tudo que ela comenta, tudo que ela passa, você não a escuta, então não tem jeito, né? Outro sentimento que ela tem: esse homem não me escuta, né? Como eu acabei de comentar. Ele não me ouve, eu falo com ele, ele parece que não percebe o que eu tô falando, né? Outro sentimento, né, que ela tem: não adianta eu falar, ele não vai mudar mesmo, ele vai ficar desse jeito. E existe homens com umas teorias dizendo: eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, sou o Gabrielo. Não. Principalmente o homem, quando ele caminha com Deus, ele é um cristão. Ele não existe essa história de eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim.
O próprio Deus, ele fala o quê? Que o pau que nasce torto, Deus vai se convertendo, vai mudando. Todo aquele que chegou perto de Jesus com uma dor, com um ferimento, com um machucado, ele foi curado, né? Então nós percebemos que a partir do momento que o homem se abre para a graça de Deus, não endurecendo o seu coração, ele é transformado. Então não existe esse negócio, ele não vai mudar. É necessário essa busca de Deus, essa transformação de Deus, porque o homem, quando ele se transforma, ele transforma toda a sua casa, todo o seu lar. Né? Ele só faz o que ele quer, né? É tudo do jeito dele, é tudo do jeito dela. Não existe isso, né? Porque quando cada um vai fazer alguma coisa, vai ser do seu jeito, não vai ser do jeito do outro, né? Por quê? Porque cada um tem o seu talento, a sua forma de agir diante dos problemas, diante da dificuldade, diante de um afazer. Então tudo vai ser feito pelaquela pessoa do jeito dela, não vai ser feito do jeito da outra pessoa, né? Então quando eu respeito o jeito do outro, quando eu respeito a forma como o outro age, como ele faz as coisas, então de ter essas intrigas, essas discussões, né? Por quê? Porque eu entendo que o outro tem os seus talentos, a sua forma de agir diante do problema, né? E o que é importante então, diante disso tudo? O respeito, né? Que o marido respeite a esposa, que a esposa respeite o marido, né? O próprio Deus, ele fala assim: marido, amai as vossas esposas, né? Fazei como o próprio Jesus fez, ele deu a vida por ela, deu a vida pela igreja. Então, quando Jesus ele se coloca, né, como exemplo, ele pede para que o homem possa fazer o quê? Buscar esse exemplo de Deus. Foi o Deus que criou o homem e a mulher. Ele tem a resposta como agir, como tratar, como cuidar. Tanto a mulher quando busca em Deus como cuidar do seu marido, como quando o homem busca em Deus como cuidar da sua esposa, né? É Deus que vai dar a resposta para que possa então ser moldado. Mas o que nós vemos também lá em Mateus, ele vai falar sobre isso, né? Quando fala sobre marido, amai vossas esposas, não vai trair, não cair adultério, ele vai dizer o quê? Que Moisés permitiu, né, naquele momento, que houvesse a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem, né? Porque no tempo antigo, né, nós vemos lá no Antigo Testamento, as mulheres eram só um objeto, né? Então os homens vinham, casavam, tinham os filhos, a mulher cuidava da casa, cuidava do lar, gerenciava o seu lar, era só isso a posição da mulher, né? Mas nos dias de hoje, a mulher, ela praticamente, ela que trabalha, ela que gerencia a casa, ela que cuida dos filhos, e nesse fazer tudo ficou um peso, causou nela um estresse muito grande de lidar com todas as coisas. Então quando o homem compreende que ele tem esse papel e que ele precisa não permanecer com o coração endurecido, mas ele tem que amolecer o coração buscando o quê? Ajuda de Deus para lidar com a sua esposa. E quando ele busca essa ajuda de Deus com o seu coração aberto, então o relacionamento deixa de ser uma causa de muito estresse. Então ele vai sim ajudar ela nos cuidados da casa, ele vai ajudar sim ela no cuidado com os filhos, né? Porque os dois vão partilhar, é os dois que trabalham. Não existe, você faz e eu não faço, né? Então o que o casal vai buscar nessa questão, principalmente o homem? Mudar os seus hábitos, né? Para que possa nessa mudança de hábito ter um bom relacionamento, né? Mas aí se o homem endurece o coração, então é importante que o homem busque a terapia para mapear por que você está com o coração endurecido em relação à sua esposa, por que você não aceita as mudanças, né, que precisa ter para um bom relacionamento, para um casamento duradouro, para um relacionamento saudável, né? Então buscar a saúde emocional através da terapia, tanto para os homens quanto para as mulheres, é importante para que haja a construção de uma união, a construção de um relacionamento saudável, a construção de quem vai salvar este casamento, a começar por você, marido, a começar por você, esposa, para salvar esse casamento, né? Então aqui está algumas orientações,
como terapeuta emocional que eu venho trazendo para vocês, né? Meu nome é Agostinha Adriana, sou terapeuta emocional, sou terapeuta para casais, terapeuta cristã e venho aqui através desse vídeo ajudar vocês a transformar gotas de renovação, gotas de um casamento blindado. Até o nosso próximo encontro. Foi bom estar aqui com vocês. Um super beijo. Tchau, tchau.